Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? E sobre o sepultamento de Jesus? Jesus morreu como um criminoso. Logo, de que forma Jesus deveria ser sepultado? Será que realmente Jesus foi retirado da cruz e colocado num túmulo? E esse túmulo era um túmulo novo? Será que existia um tal de José de Arimateia que tinha esse poder de convencer Pôncio Pilatos a deixá-lo retirar o corpo de Jesus da cruz para o sepultamento? Era possível isso? Vamos entender. Os 4 evangelhos falam sobre o sepultamento de Jesus. Isso não podemos negar, porque está escrito em Mateus 27, 57 e 58, Marcos 15, 43, Lucas 23, 50 e João 19, 38 nos comunicam, nos falam sobre o sepultamento de Jesus. Bom, Mateus fala de um camarada chamado José, Marcos também fala de José de Arimateia e Lucas fala sobre um José que era senador e João fala de José de Arimateia. Muito bem, quem será esse José de Arimateia? Existe uma dificuldade para entender quem foi José de Arimateia nos textos bíblicos, porque Mateus diz que José era um homem rico, senador. Marcos diz que ele era um senador muito honrado, que esse senador ele era também discípulo de Jesus. Aqui é uma contradição gigantesca. Como que um senador, participante do Sinédrio, iria ser um discípulo de Jesus? Praticamente impossível que ele fosse realmente isso. Trata-se de uma harmonização textual. O que é uma harmonização textual? É quando um escriba, aquele que está fazendo a leitura do texto, está traduzindo o texto e está copiando o texto, ele introduz uma vertente, uma variante textual que retifica a influência do material paralelo de um outro manuscrito ou tradição. Então ele olha vários textos bíblicos que falam sobre a mesma passagem e ele harmoniza o texto. Esse fala assim, esse fala assim, esse fala assado. Portanto, eu acho que é assim. E aí ele faz uma harmonização do texto. Então, tudo indica que o que aconteceu aqui foi uma harmonização do texto, porque José de Arimateia, sendo membro do Sinédrio, conforme Marcos e Lucas dizem, não poderia fazer parte do discipulado de Jesus, porque ele era um dos que ajudou a condenar Jesus. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. Então, o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. O que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então todos os senadores responderam que Jesus era réu de morte. Como que José de Arimateia poderia ser um senador discípulo de Jesus, se ele participou também do julgamento de Jesus, se ele realmente era senador? E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem justo que tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Lucas capítulo 23, versículos 50 e 51. Portanto, esse texto aqui que fala sobre esse José de Arimateia, que era um homem justo, que fazia parte do Sinédrio, que queria a coisa correta e que então ele queria proporcionar um enterro digno para Jesus, etc. Isso é harmonização textual, não aconteceu. Dizer que José de Arimateia fazia parte do Sinédrio e dizer que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, não tem como isso se sustentar. Nós vimos que José de Arimateia foi
até Pilatos pedir o corpo de Jesus. E a grande pergunta que se deve fazer é: será que uma pessoa que não tem nada a ver com a vida daquele indivíduo morto, ele pode ir até uma autoridade e pedir o corpo dessa pessoa para enterrá-lo? Será que isso era possível de se fazer? Hoje é possível alguém, né, nos dias atuais, alguém que não é familiar ir lá no necrotério, lá no IML e tirar o corpo da pessoa para proceder ao enterro? Naquele tempo também não era possível uma pessoa estranha pedir o corpo de alguém para proporcionar um enterro. Então, esse fato também é mentiroso. Bom, José de Arimateia conhecia as leis e sabia que aquele que era morto na cruz deveria apodrecer na cruz. Essa era a lei. Então não teria como retirar Jesus da cruz. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente enterrarás no outro dia. Portanto, o que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Isso está em Deuteronômio. Será que José de Arimateia usou essa lei para a possibilidade de enterrar Jesus? Jesus foi condenado pela lei judaica ou pela lei romana? Bom, pela lei romana, o corpo de alguém que era condenado à morte, de morte de cruz, diz aqui o texto bíblico, como uma forma de harmonização, que pendurado não é crucificado, é enforcado. E Jesus foi enforcado ou crucificado? Bom, vamos dizer que pendurado é crucificado. Porém, a tradição diz que o corpo do criminoso deve ser entregue aos familiares. Isso quem nos diz é Filo de Alexandria, que viveu lá entre 20 a 50 depois de Cristo. Ele diz assim: conheço casos em que, na véspera de um feriado, pessoas que foram crucificadas foram retiradas e os seus corpos entregues aos seus familiares. Bom, aqui nós temos um problema, porque deveria ser enterrado numa vala comum, porque, segundo a lei romana, o governador se recusava a permitir que um indivíduo morto na cruz por tamanho crime seria enterrado num sepulcro, ele deveria ser enterrado numa vala comum. Então, logo, acreditar que Jesus tenha sido entregue a José de Arimateia e tenha ido para um sepulcro realmente é forçar muito, é harmonizar muito o texto bíblico. Temos historiadores como Diodoro da Cilícia, um historiador e grego muito importante. Nós temos Plutarco, foi um filósofo grego platônico, historiador, biógrafo importante. Dion Crisóstomo foi um orador, escritor, filósofo, historiador da Grécia. Flávio Joséfo foi um apologeta, historiador, descendente de linhagens importantes dos sacerdotes e reis. E Públio Cornélio Tácito, que também foi um senador e romano importante. Esses dizem e afirmam que pessoas condenadas à morte perdiam seus bens e eram proibidas de serem enterradas. Logo, Jesus está indo contra as regras, as normas, as leis, segundo esses historiadores. Pode-se ter a teoria de que José de Arimateia tenha realmente encontrado o corpo de Jesus. Vamos supor que ele tenha sido enterrado numa vala comum. José de Arimateia tenha ido lá pegar o corpo de Jesus e levar para uma sepultura. Logo havia, então, entre as pessoas, Jesus está numa vala comum ou está numa sepultura? Onde está Jesus? E esse negócio do túmulo, então, aberto, simboliza aí que ele estava naquele túmulo ou José de Arimateia levou ele para outro túmulo? Dá uma confusão. E nós temos também o silêncio de Paulo. Paulo não fala nada sobre a pessoa de José de Arimateia. Nada. Não fala nada do enterro, nada da localização do enterro,
se alguém guardava o sepulcro. Paulo só fala que Jesus foi enterrado e pronto. Portanto, aí nós temos contradições muito importantes sobre o sepultamento de Jesus, que nos coloca dúvidas sobre essa realidade. Na maioria, os historiadores entendem que se trata de um conto lendário, de um mito, e que o corpo de alguém que morria por tal crime deveria ser exposto e apodrecer na cruz, segundo os historiadores. Só o texto bíblico é que diz que não, que Jesus foi enterrado. Portanto, trata-se de uma harmonização e não de uma realidade. Um grande abraço. Tchau.